tem que ter coragem de fazer. Porque não se importando com o comentário da internet, só que a Ubisoft não consegue, pô. Parece que os desenvolvedores da Ubisoft ficam o dia inteiro Ah, não, gente. Ó, o cara que deu 61 socos na mulher dele no elevador, ele está preso e está recebendo e-mails de mulheres. Ele já recebeu mais de 1.500 e-mails nos últimos dias de mulheres falando que está apoiando ele. Apoiando, com cantadinhas, falando que quer ele. Gente, não. Que mundo é esse? Que mulher que vê o vídeo e se sujeita a isso? Pelo amor de Deus. Aí só porque ele é bonito. E olha lá, porque isso aqui aparência não é porcaria nenhuma, né? E aí tá apoiando ele até ele vai lá e te bater. Porque a próxima mulher é certeza. Que a moça que foi agredida falou que ele disse que ia matar ela. Aí vai a pessoa, apoia ele, você vai ser a próxima a apanhar. Quiçá, se não perder a vida, né? Não sei, vocês se sujeitariam a isso? Aí, senhores, eu mesmo, a hora que vi essa notícia, não acreditei. Isso aí já tinha aparecido pra mim ontem, aí eu fui pesquisar melhor e você quase não acha notícia falando a respeito disso. Eu só vejo o vídeo igual dessa senhora aí reagindo, falando sobre isso, que tem várias madames mandando um e-mail pra esse criminoso aí. E será que isso é à toa? Por que esse tipo de matéria não sai na Globo, por exemplo? Porque, na minha opinião, isso aqui não é normal. 1.500 e-mails, como que descobriram até o e-mail do cara? E além do mais, ele foi preso há pouquíssimo tempo. Eu acho que esse tipo de reportagem não sai em site como a Globo ou outros famosos aí e também não tem uma repercussão muito grande, porque querendo ou não, parece que as pessoas não querem assumir que existe esse tipo de coisa, que são guerreiras que sentem atração por criminoso. Existe até um nicho hoje em dia que são aquelas madames que gravam vídeo falando como que é a rotina de mulher de preso, como se isso fosse uma coisa positiva. Só que eu acho que nesse caso é muito pior. O cara que cometeu a covardia contra a namorada dele fez um estrago tão grande na madame que ela vai ter que fazer várias cirurgias no rosto e talvez ela nem volte mais a ficar como era antes. E eu evito falar sobre esses assuntos porque prefiro falar sobre coisa mais tranquila, que dá pra levar na brincadeira. Inclusive teve até gente que eu vi nos comentários de um vídeo anterior cobrando por que eu não tava falando do assunto desse cara do elevador que foi preso e tudo mais. E eu nem queria falar mesmo porque esse assunto, como eu falei, é completamente bizarro e não tem graça nenhuma. Mas uma coisa que eu me pergunto, pelo menos no caso dessa senhora aí que tá hospitalizada agora por causa do ex-namorado dela que tá preso, será que o cara em nenhum momento demonstrou que ele é uma pessoa agressiva e poderia fazer uma covardia com ela a qualquer momento? E eu imagino que antes disso acontecer, eles certamente tiveram uma discussão feia e a madame em nenhum momento pensou em sair fora? Teve que acontecer um negócio desse? Eu acho que esse caso aí deve pelo menos servir de alerta para as outras, né? Não deixar o negócio chegar nesse ponto. Eu sei que eu não ia gostar de ter uma irmã minha ou minha mãe passando por uma situação dessa e sinceramente eu espero que esse cara fique um bom tempo preso, só que infelizmente eu acho que ele não vai ficar preso o tempo que ele merece. E isso acontece porque aqui no Brasil tem saidinha, tem redução de pena, bom comportamento e no final esse cara aí, de repente, se ficar uns 5 anos preso, talvez seja até muito. E eu acho que esse tipo de coisa é lamentável porque aparece um monte de gente oportunista querendo dizer que todos os homens são desse jeito. Pra dar um exemplo, ontem mesmo eu tava vendo um vídeo lá no canal do Brunão Gílio, onde ele tava falando sobre esse assunto aí, desse agressor, e como essa notícia foi repercutida na imprensa, que saiu em tudo que é lugar, e ele aproveitou pra citar um outro caso de uma senhora que terminou um relacionamento com um cara e ele já tava junto com uma outra senhora, só que essa ex não aceitava e ela foi lá com uma faca, atacou a namorada atual desse cara. Esse caso foi muito pior porque essa ex aí que não aceitava o fim do relacionamento acabou atentando contra a vida da namorada do cara. Eu nem quero falar muito sobre isso porque é um assunto muito pesado e se você quiser saber mais sobre isso, recomendo que você vá lá no canal do Brunão Gílio, veja esse vídeo depois. E o que ele falou lá é que essa notícia não saiu em praticamente lugar nenhum. Eu acho tudo isso muito lamentável e o pior ainda é quando a gente vê uma notícia igual essa aí, ó. Mais de 1.500 guerreiras mandaram e-mail pra esse cara. E eu vi essa madame falando que de repente é porque o cara tem uma boa aparência ou uma boa condição financeira, talvez. Mas eu acho que nem é esse o caso. Independente da aparência ou não, ou mesmo das condições financeiras, esse tipo de coisa é muito comum. Homens que cometem crimes gravíssimos e depois quando vão preso, começam a receber várias mensagens de guerreiras falando que estão apaixonadas por ele. E o que aconteceu foi o seguinte, essa matéria saiu num site que chama Em Off
E eles publicaram lá que esse criminoso, recentemente, teve um vídeo íntimo dele vazado, onde ele aparece com outro cara. E eu vou ler um pedaço da matéria aqui para os senhores entenderem melhor o caso. Diz aqui o seguinte: o caso do influencer Igor Gabriel, acusado de cometer uma covardia contra a ex-namorada, ganhou uma reviravolta tão perturbadora quanto o próprio crime, após a repercussão de um vídeo íntimo vazado em que ele aparece com outro cara. O site Em Off recebeu impressionante 1.542 e-mails de mulheres interessadas em manter contato com o agressor. E só fazendo um comentário, essa parte eu não entendi muito bem, porque mesmo o criminoso tendo tido um vídeo vazado onde ele aparece com outro cara, mesmo assim surgiram várias madames querendo ter relacionamento com ele? Mas não tá vendo que é menina? Fora o resto, né? Porque além desse vídeo vazado, dá pra perceber também que o cara é extremamente perigoso. O vídeo vazado dele com outro cara apareceu depois, mas beleza, continuando aqui a matéria, diz o seguinte: os pedidos, em sua maioria, vieram em tom romântico e afetivo. Algumas se diziam encantadas e outras ofereceram apoio emocional, e muitas declaravam que ele merece amor e compreensão. Há ainda quem tenha pedido ajuda para visitar Igor ou se comunicar diretamente com ele, demonstrando que os especialistas já classificaram como hibristofilia, o transtorno que define a atração por criminosos, especialmente os mais violentos. E só comentando aqui, esses casos não são poucos, eu acho, viu? Porque, como eu falei, é muito comum você ver fila de guerreiras em presídio para fazer visita íntima. Compensação, em presídio feminino, você quase não vê homem querendo fazer visita íntima, pelo menos. A maioria dos caras que vão é porque é parente das madames que estão lá presa. Eu creio que isso é uma coisa exclusivamente feminina. Só alguém que sofre desse transtorno poderia explicar melhor, porque eu acho que isso aí é uma doença, não é possível. Aí, continuando aqui a matéria, o fenômeno, apesar de parecer absurdo, não é novo. Casos semelhantes já ocorreram com outros criminosos. O que chama atenção nesse episódio é a rapidez com que Igor se tornou alvo desse tipo de desejo. A romantização desse tipo de criminoso não é apenas um desvio psicológico, mas sim um sintoma social perigoso. Em tempos de culto à imagem e redes sociais, o que se vê é a transformação de um agressor em objeto de desejo, mesmo após provas públicas do comportamento brutal. Enquanto a vítima do ataque tenta se recuperar emocionalmente e fisicamente, o agressor recebe palavras de carinho, propostas de namoro e até declarações de amor. O caso escancara um lado doentio da relação afetiva. Aí, senhores, essa é a matéria contando melhor como que funciona esse distúrbio que acontece na mente de algumas donzelas, e apesar da matéria explicar bem como que funciona isso, mas ela não fala o motivo ou o que desperta esse tipo de desejo na cabeça dessas pessoas. Será que não era muito melhor procurar um tratamento do que perder tempo mandando mensagem para um cara que nem vai ler? E pelo que eu vejo, isso acontece também com outros tipos de criminosos, até em caso onde o cara vende produtos ilícitos, ou é assaltante, ou estelionatário, enfim, qualquer tipo de crime. Sempre vai ter algumas guerreiras falando que sente atração por esse tipo de homem, e isso é até comum, e a pessoa não se sente nem constrangida em falar um negócio desse, e força guerreira. Só que depois também não adianta vir querer reclamar, né? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa bizarrice, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas, Júnior, Teta, Prochasca, Little Pistol, Mulher de Malandro, Bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!